Vamos lá, gente. Boa noite. Como me apresentaram, né? Álvaro Albernaz, e eu costumo me definir um pouquinho como um profissional um pouco híbrido. Por quê? Porque eu me graduei em arquitetura, graduei em direito e fui trabalhar na área financeira. Ora, o que tem a ver isso? Tem a ver é que eu milito na área imobiliária. Eu uso todos esses conhecimentos para desenvolver e aperfeiçoar os modelos que a gente faz. Então, hoje eu me especializei em estruturação de operações e mercado de capitais na área imobiliária. Ou seja, onde é que está o dinheiro, gente, para a gente desenvolver os nossos empreendimentos? Vamos caçar eles junto ao mercado de capitais. Então, é mais ou menos isso. Primeiramente, eu queria parabenizar aí a comunidade aí de Colômbia e essa troca de experiências para que a gente possa refletir e, trocando essas experiências, melhorar um pouquinho aqui os nossos nós, né? Os nossos nós. Olha só, depois do professor Mauro fazer uma palestra que tenha cunho econômico, fica completamente difícil. Então, eu vou falar rapidamente, nós temos uma apresentação, só que eu quero ser extremamente breve, pontual os conceitos, para que a gente possa entender qual é o contexto geral. Bom, inicialmente a nossa viagem, rapidamente, é um contexto, e nós vamos olhar a cidade da visão macro para a visão micro, e a visão micro para a visão macro. Depois, algumas reflexões para ver o que a gente percebeu nessa situação. No panorama, eu queria trazer esse nosso gráfico etário, né, para que a gente possa perceber como está mudando o perfil etário da nossa população. Então, nós éramos uma população extremamente jovem, amadureceu um pouquinho e vamos ficar muito próximo dos europeus. A nossa população vai envelhecer. Então, é importante que a gente tenha esses insights, porque daqui para frente não adianta a gente olhar para trás. Olhar para trás, experiência, mas o que a gente pode construir com isso? Um outro dado concreto, isso aí é unânime reconhecer, é que houve um aumento de poder de compra. Nós conseguimos, de uma certa forma, colocar alguma coisa em torno de 40 milhões de consumidores no Brasil. Obviamente que eles não estão no Rio, né? Estão distribuídos no país. Mas esse é um dado concreto, se a gente quiser olhar como é que a riqueza está agora se posicionando. Isso aqui nós estamos falando no período do Fernando Henrique Cardoso, com o período inicial de Lula, parando em 2012. Tá? Então, são dados recentes, atuais, e isso configura essa nova situação. Eu imagino que aí de trás não deva estar para enxergar muito bem, mas só para vocês terem uma ideia, o verde significa a classe C. A classe C, que tinha 36%, veio para 48%. Ou seja, é um dado concreto. A nossa classe média cresceu, mas cresceu porque a classe D diminuiu e aumentou o poder aquisitivo. Isso faz com que qualquer processo econômico que possa ser pensado, deva ser pensado considerando quem é o nosso consumidor, considerando qual é a demanda pelos negócios econômicos que a gente vai pensar. Esse aqui é um gráfico básico de economia que só tem a finalidade da gente amarrar um seguinte conceito, que esse conceito não é pacífico para o arquiteto. Então, é só para amarrar que as famílias têm um mercado de trabalho esse que é empregado nas empresas, em que produzem produtos que elas consomem. É um círculo vicioso. Então, não temos como correr. Quer arrumar emprego? Tem que pensar nesse fluxo. E nós, arquitetos que pensamos a cidade, não podemos deixar de perceber qual é a lógica econômica. Bom, vamos cair agora na visão macro. E essa visão macro, com relação às regiões degradadas, esse slide aqui é só para a gente
ter as percepções de que as nossas regiões degradadas, elas fazem um tipo de ciclo. Basicamente, elas estão num ciclo em que não conseguem sair. Hoje nós temos uma experiência que é muito falada das UPPs, que foi um processo vitorioso num primeiro momento. Agora, as UPPs são apenas um degrau da escala que isso tem que ser perseguido. Se nós não conseguirmos entender que esse tecido urbano não está integrado à cidade, aquele tecido vai ficar sempre discriminado. Então, é para que a gente possa perceber que a variável econômica tem que fazer parte disso. Com isso, a gente tira esse princípio das ilhas, ou seja, áreas isoladas. Como é que isso pode ser feito? Olha, a primeira pergunta, é possível criar uma base econômica sustentável nas áreas urbanas degradadas, através de iniciativas de investimentos privados? Esse é o ovo de Colombo. Se a gente conseguir enxergar para isso e conseguir responder um sim para essa pergunta, é o nosso desafio. Bom, para isso, qual é a nossa visão? Nós temos uma dicotomia aqui. O foco do nosso problema é redistribuição de riqueza ou criação de riqueza? Até hoje, a gente só olhou e pensou em redistribuição de riqueza. Agora, está na hora da gente examinar e ver se não é o momento de mudar o drive. Para um novo modelo, a gente tem que ter, dentro dessas áreas, empresas que sejam com economias viáveis e que sejam lucrativas. Não pode ser mais aquela ideia de fazer aqui o pessoal que faz a costura, o pessoal que abre um cabeleireiro, o pessoal que é relevante, é a economia que está quase de subsistência. Ou seja, as pessoas estão sobrevivendo naquela área. Só que aqui nós estamos falando de empresas que pensam local, regional, nacional e internacional. Se a gente não tiver uma ideia, um conceito de que nessas regiões nós tenhamos que ter empresas que consigam pensar nessa dimensão, a gente vai estar só com medidas paliativas. Não estamos tentando resolver. Agora, acima de tudo, essas áreas têm que trazer vantagem competitiva para essas empresas. Se nós conseguirmos que essas empresas tenham essa vantagem competitiva, elas vão conseguir sobreviver bem nessa região e contaminar toda essa área com emprego, desenvolvimento cultural, desenvolvimento intelectual, treinamento e todo o benefício que você pode ter dessas empresas. Aqui, eu vou citar primeiro os arranjos produtivos locais. Isso não é uma novidade, talvez os senhores e as senhoras já conheçam bem esse tipo de situação, né? Nós temos vários arranjos produtivos no Rio de Janeiro, mas é só para a gente entender o conceito, que a gente tem que buscar essa filosofia. Massa crítica, habilidades e relacionamentos e infraestrutura. Isso traz para a gente exemplos de locais que foram desenvolvidos a partir de um negócio âncora. Tá? Então, a partir do momento que você tem um negócio âncora, toda aquela região dali é contaminada com a sua cadeia produtiva. Eu juro para vocês que isso não estava assim. Mas isso acontece. Esse slide aqui não precisava nem ser mostrado. O professor Mauro fez esse favor para mim. Ele mostrou aqui no Rio de Janeiro vários locais. A única coisa que esse mapa agrega é mostrando que você tem algumas áreas regionais com economias voltadas para determinados negócios. Então, por exemplo, aqui a gente vê Friburgo
com moda íntima. Então, tem um polo de moda íntima em Friburgo. Isso é uma tentativa de desenvolvimento de um cluster a partir de uma empresa que faliu lá atrás e deixou uma porção de costureiras sem emprego. A partir dali, o Sebrae desenvolveu e tentou resgatar empregos e formatar alguma coisa que fosse próximo a um cluster. Aqui também está desenvolvido e está falado sobre a questão do petróleo e gás. A região de Campos e Macaé como sendo um polo de desenvolvimento dessa situação. Gente, essas áreas degradadas, elas têm que, a partir da identificação das suas vocações, elas têm que fornecer para as empresas, ou a empresa, ou o negócio que vai ser constituído nela, como vantagem. Então, vamos lá. Ela tem que ter uma localização estratégica. Ah, mas a minha área é em tal lugar. Não, olha para a sua área em tal lugar e identifica qual é a localização estratégica para o negócio dela. A demanda do mercado local. Tem alguma demanda lá? Qual é a demanda que você pode capturar? Recursos humanos, provavelmente, não adianta você colocar uma determinada empresa no local que não tenha mão de obra para fornecer, senão não vai prosperar. Integração com arranjos produtivos, fundamental, porque a gente acabou de falar sobre a cadeia produtiva. Gente, todas essas áreas degradadas, elas apresentam um grau de dificuldade monstruosa para a iniciativa privada empreender nelas. Desculpa, eu estou gritando no seu ouvido, né, cara? Porra. Então, elas apresentam características que um empreendedor privado não consegue desenvolver os seus projetos ali. Por isso que precisa de uma parceria. Então, estamos falando aqui sobre a questão fundiária dos terrenos. Se uma iniciativa privada coloca uma empresa lá, de quem é a propriedade desse terreno, como é que isso se desenvolve. Então, esse além dos outros, vários problemas para você desenvolver junto à iniciativa privada. Bom, o desafio que a gente começa a refletir é que a criação de riqueza tem que ter como prioridade a perspectiva econômica. O professor Mauro nos mostrou o quanto o nosso Rio está um pouco órfão, vamos chamar assim. E nós temos várias frentes que precisam ser preenchidas. Mas, se a gente consegue olhar, observar a perspectiva econômica como sendo a âncora, a perspectiva social, ela vem como complementação. Até hoje, a gente vem desenvolvendo a perspectiva social como prioritário para essas áreas. E eu acho que é aí que a gente tem que fazer a mudança. O setor privado tem grandes responsabilidades de empregabilidade e de ativação para essas áreas, quando se coloca um negócio lá. Mas o governo também tem que desenvolver uma parceria e tem que facilitar determinados aspectos. Agora, tem um parceiro extremamente importante, que a gente vai falar agora, são as organizações comunitárias. São as organizações que estão convivendo com essa comunidade e ela pode ser um facilitador para que esse processo vença. No final das contas, nós estamos falando que nós temos aí um desafio. Essas áreas degradadas, elas, no final das contas, têm uma série de problemas, uma série de situações que vão ter que se vencer esse desafio. Para finalizar, eu quero só mostrar para vocês um conceito na questão urbana, que é um conceito crescente, é uma ciência emergente que mostra a sociedade em rede. E, a partir de agora, a gente está falando que a cada pontinho preto aqui, nós estamos falando de um local físico. É
um espaço de lugar. Estamos falando de uma Nova York, estamos falando de uma Paris, de uma Hong Kong e de um Rio de Janeiro. Só que a gente tem que entender que existe o tracejado que liga os pontos. Eles são os espaços de fluxo, de produção, é o espaço financeiro, é a cultura, tecnologia e ciência. Isso significa dizer, senhores, que a perspectiva de você ter agora uma cidade com delimitação territorial não é mais o paradigma. O processo de rede que a gente vive e de empoderamento com a autonomia que toda a população tem a partir das suas ligações de internet, está transformando as nossas cidades numa visão micro. E, com isso, nós temos uma nova realidade urbana que tem que ser vista, trabalhada e refletida. Tá? Eu vou concluir por aqui, deixando os espaços que a gente quiser evoluir um pouquinho sobre a questão de micro para a parte de perguntas. Tá bom? Obrigado, gente.